Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Mi Bahia. Eu sou Mi Bahia, o seu YouTube favorito. Família, não tem como não falar. A zona de rebaixamento tá pegando fogo e eu acho que o Colossal vai cair pra Série B. Eu acho que o Red Bull cortou as asas da galinha e ela só tá decaindo. Eu tô achando que o Colossal vai cair pra Série B. Vamos ver o cenário aí, porque tem 4 times, se eu não me engano é 5, brigando pra não cair. Vamos ver o cenário e eu vou dar minha humilde opinião. Lembrando, eu dei minha opinião no último vídeo aqui, teve as controvérsias aí, porque eu falei que, na minha opinião, Fortaleza vai cair, né? Naquele momento eu falei que ia cair Fortaleza e Internacional. Já hoje o Vitória tá na zona junto com o Internacional. O Fortaleza acabou saindo. Mas vamos ver aqui como é que tá aí essa projeção. O que cada um precisa. Eu vou dar a minha opinião aqui de quem vai cair. Eu tô achando que o Colossal vai cair. Caiu o coração, Marcos. 5 equipes vão para a última rodada brigando para não cair para a Série B, para a segunda divisão do futebol do Brasil. Inter, Vitória, Fortaleza, Ceará e também a equipe do Santos. Aqui na Barra, ó, você vai procurar o seu time. Torce para o Fortaleza, para o Ceará, para o Inter, para o Santos, para o Vitória. Só procurar aqui, ó. Tudo sobre o que o seu time vai ter que fazer na última rodada para não cair. Eu não torço pra ninguém, mas eu gosto de ver a miséria. Já falo sobre isso na sequência aí. Antes, Flamengo 1, Ceará 0, Flamengo campeão brasileiro por antecipação. Tivemos ainda, nesta quarta-feira, Fortaleza 2, Corinthians 1, Bragantino 4, Vitória 0, Juventude 0, Santos 3, 3 gols de Neymar, São Paulo 3, Inter 0. O jogo aconteceu na Vila Belmiro. Fortaleza, gente, já não perde há 9 jogos, tem 5 vitórias e 4 empates na sequência. 4 vitórias seguidas do Fortaleza, que venceu, na ordem, Bahia, Bragantino, Atlético Mineiro e agora a equipe do Corinthians. Lembrando que a dupla cearense, Fortaleza e Ceará e mais o Santos, esses 3 times só dependem deles na última rodada para escapar do rebaixamento. Não precisam de combinação de resultados. Já Inter e Vitória são obrigados a vencer na rodada, porque se não vencer na última rodada, não vão escapar do rebaixamento. E mais do que isso, precisam vencer e torcer por tropeços dos adversários. Vamos lá. Santos, Ceará e Fortaleza. Esses 3 estão hoje fora da zona de rebaixamento. Vitória e Inter dentro do Z4. O Sport, que tem 17 pontos, já caiu. O Juventude tem 34, também já caiu. Então restam 2 vagas, entre Inter com 41, Vitória com 42 pontos, Fortaleza e Ceará com 43, Santos 44. O Atlético Mineiro com 45 pontos, 11 vitórias. O Vasco, 45 pontos, 13 vitórias. Esses 2 times já escaparam. Aí você vai olhar e dizer assim para mim, Paulinho, o Vitória tem 42, ele pode chegar a 45. Sim, o Vitória joga em casa contra o São Paulo. Se ele vence, vai a 45, 11 vitórias. É o que tem o Galo. 45 pontos, 11 vitórias. Só que o Atlético tem saldo negativo 6 contra saldo negativo 18 do Vitória. Combinar que o Vitória não vai ganhar por 12, 11, 12, 13 a 0. Então, o Galo está livre do rebaixamento, assim como o Vasco da Gama. Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Inter são os 5 times que vão brigar na última rodada contra o rebaixamento. Rodada importante, próximo domingo, jogos começando às 4. Curioso, né, família? Todo mundo aqui, exceto Fortaleza, só o Fortaleza joga fora. Os outros 4 jogam em casa aí, que se vacilar a pressão ainda é maior. Horas da tarde. Dos 5 que brigam para não cair, apenas um vai jogar como visitante, é o Fortaleza, que pega o Botafogo lá no Rio. Os demais jogam em casa. Santos na Vila contra o Cruzeiro, Inter no Beira-Rio contra o Bragantino, Vitória no Barradão, lá em Salvador, contra o São Paulo e o Ceará no Castelão contra a equipe do Palmeiras. Você pega aqui rapidinho, vocês pegam aqui, né? Botafogo e Fortaleza. O Botafogo ainda tá brigando ainda por G5. Fortaleza aí vai ter um bicho vai pegar pro lado do Fortaleza, porque o Botafogo tá brigando ali diretamente por G5 ou G6, né? Porque aí se o Cruzeiro for campeão e o Fluminense for campeão, um dos dois for campeão na Copa do Brasil, vai virar G6. Então o Botafogo ainda tá disputando. Cruzeiro não briga mais por nada, então o Santos tem uma vida até boa aí, até porque o Santos joga por empate.
Red Bull, Bragantino e São Paulo, que pega a Vitória e Inter, aqui a porra pega. Porque tanto Red Bull quanto São Paulo estão brigando pela 8ª colocação. E aqui é fácil, mano. A matemática aqui é fácil. Se o Red Bull ganhar e o São Paulo perder por Vitória, o Red Bull Bragantino fica com a 8ª colocação, que pode dar uma vaga na pré-Libertadores. Se o São Paulo empatar com Vitória, ele já assume aquela colocação de 8º. Então o São Paulo vem jogar no Barradão com Vitória, precisando do empate, cara. Sabe? Então os caras vão duelar até o final. Já o Ceará contra o Palmeiras, acredito que o Palmeiras aí vai brigando por nada aí. Se o Ceará manter a cabeça no lugar, o Ceará sai pelo menos com um empate aí, né? Não vai salvar ele, mas eu acredito que seja suficiente para ele continuar na Série A. Mas de preferência ter todas as condições do Ceará ganhar do Palmeiras, o Palmeiras B. Vamos lá então. Começamos com o Santos. Santos pega na Vila o Cruzeiro. O Santos só depende dele. Se o Santos vencer ou empatar com o Cruzeiro, escapa do rebaixamento sem nenhuma combinação. Não precisa combinar com ninguém. É só empatar o jogo com o Cruzeiro. Quando a bola rolar na Vila para Santos e Cruzeiro, o empate vai estar livrando o Santos do rebaixamento. Se o Santos perder o jogo para o Cruzeiro, mesmo assim poderá permanecer na Série A, desde que aconteçam 2 resultados paralelos em 4. Que o Ceará perca em casa para o Palmeiras, que o Fortaleza não vença o Botafogo no Rio, que dê empate ou vitória do Botafogo, que o Vitória não vença o São Paulo no Barradão, que dê empate ou que dê São Paulo, e que o Inter, se vencer o Bragantino, que não vença no Beira-Rio por mais de 5 gols de diferença. Entenderam? Se 2 desses 4, Ceará, Fortaleza, Vitória e Inter, tropeçarem, o Santos, mesmo perdendo, escapa do rebaixamento. Vamos agora ao Ceará. Se o Ceará vencer, em casa o Palmeiras, escapa do rebaixamento. Não precisa olhar nenhum resultado paralelo. Se o Ceará empatar o jogo com o Palmeiras, escapa com uma combinação entre 3. Que o Santos perca em casa para o Cruzeiro, que o Fortaleza não vença o Botafogo no Rio, que dê empate ao Botafogo, ou vitória do Botafogo, e que o Vitória, que joga em casa, não vença o São Paulo, que dê vitória do São Paulo ou então empate. Então, se um desses 3, Santos, Fortaleza ou Vitória, se um apenas dos 3 tropeçar, o Ceará com empate escapa do rebaixamento. Se o Ceará perder o jogo em casa para o Palmeiras, vai escapar do rebaixamento com 2 resultados paralelos entre 3. Que o Fortaleza perca no Rio para o Botafogo, que o Vitória, que joga no Barradão, não vença o São Paulo, que o Inter, que joga no Beira-Rio, não vença o Bragantino. Se 2 dos 3, Fortaleza, Vitória e Inter, se 2 tropeçarem, com a derrota o Ceará ainda permanece na Série A para a próxima temporada. Vamos para o Fortaleza, que com uma vitória contra o Botafogo no Rio, escapa do rebaixamento. Não precisa de nenhum resultado paralelo o Fortaleza. Se o Fortaleza empatar no Rio, com o Botafogo, vai precisar de 2 resultados paralelos em 3. Que o Ceará perca em casa para o Palmeiras, que o Vitória, no Barradão, não vença o São Paulo e que o Inter, no Beira-Rio, se vencer o Bragantino, vença no máximo por 1 gol de diferença. Então, dos 3 aqui, Ceará, Vitória e Inter, se 2 dos 3 tropeçarem na rodada, o Fortaleza, empatando com o Botafogo no Rio, escapa. Se o Botafogo perder no Rio, vai escapar com esses 2 resultados paralelos aqui, ó. Que o Vitória não vença o São Paulo, no Barradão, e que o Inter não vença o Bragantino, no estádio Beira-Rio. Projeção para o Vitória. Lembrando que, se o Vitória não vencer o jogo, o Vitória joga em casa com o São Paulo. Se der empate ou vitória do São Paulo, o Vitória estará rebaixado automaticamente. Quando a bola rolar em Salvador para a Vitória de São Paulo, o empate vai estar rebaixando o Vitória. O Vitória é obrigado a vencer a partida. Aí, vencendo o jogo, vai torcer por um resultado paralelo entre 3 aqui, ó. Que o Santos perca em casa para o Cruzeiro, que o Ceará não vença em Fortaleza a equipe do Palmeiras, ou que o Fortaleza, que joga no Rio, não vença o Botafogo. Então, o Vitória tem que vencer o São Paulo e torcer por tropeço de um dos 3 aqui, ó. Santos, Ceará ou Fortaleza. Se um dos 3 tropeçar, o Vitória, vencendo o São Paulo, escapa do rebaixamento. Rapaz, você vê como tá a situação. O que prejudicou o Vitória tomar essa goleada do Red Bull, né? Só vencer não é o suficiente, né? O Vitória tem que vencer
e torcer pro tropeço de um time aí que tá brigando aí, Ceará, Fortaleza e Santos. Eu acredito que o Vitória ganhando ele escapa. Eu acho que a maior dificuldade pro torcedor do Vitória vai ser domingo é ele ganhar. Eu acho que se o Vitória ganhar, ele escapa, porque eu tenho toda a certeza que um desses times aí vai tropeçar, irmão, vai tropeçar. Um desses três aí vai tropeçar. Mas a questão é o seguinte, o negócio é o Vitória ganhar do São Paulo, cara. A torcida do Vitória pode estar achando que vai ser fácil, porque os últimos jogos foi fácil, mas a torcida do Vitória tem que ter em mente que ele não pode nem empatar. E ele vai pegar um time que tá brigando por alguma coisa. O Mirassol não brigava mais por nada, cara. Tá ligado? O Mirassol não brigava mais por nada, o Sport não brigava mais por nada. E a última vez que o Vitória pegou um time que brigava por alguma coisa, que foi o Palmeiras, o Vitória empatou. E o empate não é suficiente. O Vitória tem que ganhar o jogo. Então acho que o bicho pegou pro lado do Cocolossal. Finalmente o Inter, pessoal. A exemplo do Vitória, se o Inter não vencer a partida, se empatar com o Bragantino ou perder o jogo em casa, estará rebaixado. O Inter ficará vivo brigando contra o rebaixamento, primeiro, se vencer a partida. Tem que vencer o jogo. Se o Inter não vencer a partida, o Inter não escapa do rebaixamento. Aí, não basta só isso. Tem que vencer o Bragantino e torcer ainda por 2 resultados paralelos entre 3. Que o Ceará perca em casa para o Palmeiras, que o Vitória, que joga em Salvador, não vença o São Paulo, que dê empate ou que dê São Paulo, e que o Fortaleza perca no Rio para o Botafogo. Se o Inter vencer por um gol de diferença, o Fortaleza tem que perder o jogo para o Inter, fechar a rodada na frente do Fortaleza. Se o Inter vencer por 2 ou mais gols de diferença, aí o Fortaleza pode até empatar no Rio com o Botafogo, que aí o Inter fica na frente do Fortaleza. Entenderam? Então é isso, galera. A situação do Inter, do Vitória, tá muito difícil, Vamos se dizer que os outros times só precisam fazer o básico para escapar. O que seria mais difícil é o Palmeiras, contra o Ceará, se o Palmeiras chegasse brigando por título. Mas o Palmeiras já não briga mais por nada, vai mandar aí o reserva aí, se mandar os profissionais, os caras não vai querer botar o pé, Então tem toda essa questão aí. Já o Botafogo, eu acredito que o Botafogo vai brigar, mas o Botafogo dá muito espaço para o adversário, então acho que o Fortaleza dá para fazer um jogo bacana, já que o Fortaleza mostrou dificuldade aí pro Bahia, ganhando o Bahia na Fonte Nova, Então acho que o mais difícil mesmo é o Internacional e o Vitória. E eu digo aqui, se o Internacional escapar desse rebaixamento, meu irmão, os torcedores do Inter tem que passar o final do ano orando, porque foi um milagre mesmo, porque o Inter aí pra mim já caiu, cara. Eu falei no meu outro vídeo que o Inter ia cair, o Inter tava fora da zona de rebaixamento, eu falei que o Inter ia cair por causa do time que eles iam enfrentar. E eu falei a mesma coisa do Vitória, que eu só achava que o Vitória não ia escapar, porque eu acho que o Fortaleza ainda vai tropeçar, Eu não acho que o Fortaleza vai tropeçar, o Fortaleza pode empatar com o Botafogo. Só que o Vitória tomou a sapecada do Red Bull Bragantino, que eu contava um empate ali, e com isso o Vitória se deu mal, velho. Agora o Vitória vai pegar o São Paulo brigando pela 8ª colocação, dentro do Barradão, E aí, se tomar um gol, o bicho pega, porque aí a atmosfera vira contra, com um time que não tem um ataque tão eficiente, que é o time do Vitória. O time do Vitória não tem um ataque eficiente. Então só a defesa não vai bastar pro Vitória. Eu sei que vai ser haja coração. Como eu não tenho nada a ver com isso, eu vou estar aqui só assistindo e vendo o que vai dar. Mas vocês, deixa aqui nos comentários se você acha que o Vitória cai para a 2ª divisão ou você acha que o Vitória consegue escapar o Cocolossal. Independente, eu sei que eu vou terminar dando risada. Mas é isso, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.